Bem, boa tarde para todos, para todos. É um prazer e uma honra cumprimentar vocês aqui nessa tarde. É um momento especial dentro de uma reunião que está acontecendo desde amanhã, hoje. Já discutimos vários assuntos importantes, como o acervo digital sobre internacionalização na América Latina, que vai ser apresentado depois, no fim desse encontro aqui. Também discutimos a criação de uma revista, que é importante anunciar, sobre internacionalização na América Latina, e o grupo continua com muitas ideias. Essa é uma iniciativa da Reda Lind. Se alguém conseguir dizer esse nome aqui, me ajudar, é importante, porque é um nome muito extenso, mas trata-se do seguinte: é uma rede de pesquisadores e de gestores de internacionalização da América Latina. Esta é a rede que está se encontrando hoje, mas que vem trabalhando há alguns anos. Este painel aqui tem como tema Desafios da Internacionalização da Educação na Perspectiva da América Latina. Eu tenho o currículo dos colegas aqui, eu vou ser muito breve, vou só dizer algumas palavras sobre vocês, que não faz justiça a tudo que vocês fazem e são. Mas é muito breve também para economizar o tempo. Então, temos aqui a mesa. Começo aqui pelo professor Lionel Korzunski, que é atualmente diretor da Delegação Buenos Aires da Universidade Nacional de Cumaui. Nossos colegas aqui têm formação em áreas diferentes, que é também um aspecto importante nessa nossa rede. O professor Lionel é mestre em Engenharia de Inovação pela Universidade de Bolonha, na Itália. Seguindo aqui, a professora Silvina Elias. Ela tem graduação em Economia pela Universidade Nacional do Sur, mestrado em Economia pela mesma universidade. É professora atualmente e vice-decana do Departamento de Economia da Universidade Nacional do Sur, também na Argentina. Seguindo, a professora Regina Leissner. Ela tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Ciência Política pela USP. É professora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Franca. E a professora Paula Pavarina, ela tem graduação em Ciências Econômicas pela Unicamp, especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Economia Aplicada pela USP também. É professora também da Unesp, campus Franca, e atua no curso de Relações Internacionais e no PPG de Planejamento e Análise de Políticas Públicas. E comigo aqui a Julieta, doutora em Educação pelo nosso programa aqui na Unicinos e bolsista pós-doc e que trabalha nessa área da internacionalização. Nosso painel ele vai se estender até 4h30 por aí, para a gente se orientar, 5h30, talvez um pouco mais, porque logo em seguida nós vamos ter a apresentação, nós estamos chamando aqui o lançamento do acervo digital sobre internacionalização da América Latina, e vai estar conosco o colega Rafael de Almeida, também da Unesp, que vai estar online para nos mostrar como vai funcionar este acervo e o acesso ao
acervo que está sendo organizado pela rede. Nós organizamos a fala aqui dos colegas da seguinte forma. Primeiro, a professora Paula e a professora Regina vão tratar o tema desenvolvimento, políticas públicas e internacionalização. Eu não sei como vocês dividiram, mas com certeza está bem dividido. E terão em torno de meia hora, a gente está pensando 15 minutos para cada um dos integrantes do painel. Depois, a professora Silvina Elias, sobre indicadores de internacionalização, tema super importante para nós todos. E, por fim, o professor... não, troquei. Leonel, em segundo lugar, e o terceiro... perdão, Leonel, que será o segundo, sobre perspectivas e práticas da internacionalização em universidades, uma experiência de rede de investigação do Mercosur Educativo. Então, iniciamos em seguida com a professora Paula. Bem, boa tarde a todos e todas. É com muita felicidade que eu estou aqui compartilhando essa mesa. E, na pessoa do professor Danilo, eu cumprimento uma vez mais a todos e agradeço muito a acolhida e a oportunidade de conhecer essa tão bela universidade. O que nós vamos apresentar, eu, na sequência, a Regina, é fruto de um trabalho conjunto desenvolvido também com a Jennifer, que está aqui na primeira fileira, nossa estudante lá no curso de Relações Internacionais na Unesp, no campus de Franca. E aonde fica Franca? Franca fica aqui. Esse é o mapa do estado de São Paulo. Franca fica quase em Minas, fica lá longe, longe, longe. Aqui é a capital. Franca fica 500 quilômetros distante, quase. A nossa universidade marca o final o campus marca o final da cidade e o final do estado. A 6 quilômetros nós já estamos no estado de Minas Gerais. E a Unesp, só para falar um pouquinho sobre ela é uma universidade que completou 43 anos, né? 43 anos. É isso? Isso, 43 anos. Ela compreende 34 unidades universitárias em 24 municípios, que são esses. Às vezes, no mesmo município, tem mais de uma unidade universitária, por isso essa divergência entre a quantidade de unidades e os municípios. Tem muitos professores, muitos funcionários técnico-administrativos, alunos de graduação e pós, vários cursos de graduação com modalidades de ingresso, às vezes bacharelado, licenciatura, ingresso no vespertino, no diurno, no noturno, e vários programas de pós-graduação. E por que falo da Unesp? Porque a Unesp faz parte de uma rede, que é essa, que também preciso da cola, professor Danilo, que só a Julieta lembra o nome, da rede de investigadores, de pesquisadores, desculpe, gestores em internacionalização da educação superior, da América Latina, que ela foi criada no ano de 2015, sendo composta inicialmente por duas universidades, que é a Universidade Nacional de Comahue e a Universidade Nacional do Sul, são duas universidades argentinas, e de uma parceria com a Unicinos e a Unesp. Por isso, por falar da Unesp também, e a Unicinos é nossa parceira há muito tempo. O que nós vamos apresentar? Apresentar uma discussão a respeito desse processo de internacionalização da educação, buscando interpretar esse evento, esse fenômeno, a partir de um olhar do Sul global, e não importando ou considerando elementos de cunho teórico ou problemas vistos a partir do Norte. E o que vamos apresentar? A questão de internacionalização da educação superior e as concepções propostas a partir da Unesco, do Banco Mundial e da OMC, algumas questões e desafios colocadas nesse olhar desde o Sul e como explicar esses desafios a partir de um referencial teórico, de um debate teórico que nos permita compreender esse fenômeno a partir de autores da própria região. Então, inicialmente, se propõe que a internacionalização da educação superior é um fenômeno complexo, que ele não tem uma definição unívoca, ele envolve um conjunto de atores privados, organismos internacionais, agências de fomento, as próprias universidades ou instituições de ensino superior, e concepções diferentes a partir das políticas públicas
dos diferentes estados nacionais. Então, uma profusão de concepções, de ações, de políticas, de programas que muitas vezes acabam confundindo, afinal, o que quer dizer esse processo de internacionalização. E o debate teórico a respeito desse processo ele tem se concentrado, segundo esse autor e comungado pelos membros da rede, vinculados a um conjunto de atores que não estão na própria região ou que não têm um olhar ou uma percepção teórica a partir daquilo que acontece aqui. Então, não só importamos modelos educativos, mas também importamos a maneira de analisar esse processo a partir de autores que não são da própria América Latina. E, além dessa dificuldade, a gente ainda tem dois grandes guarda-chuvas que acabam influenciando não só o que se pensa, mas também o que se faz, o conjunto de políticas desenvolvidas na própria região. Uma é a concepção de educação que a Unesco comunga e também, na sequência, da internacionalização da educação superior propagada pela Unesco. Ela compreende a educação superior como um bem público e um direito humano universal e um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia e do desenvolvimento. E ele seria um bem público e de responsabilidade de todos, principalmente dos governantes. Essas duas reflexões elas são obtidas no relatório, na declaração, da primeira e da segunda Conferência Mundial de Educação Superior, organizada pela Unesco. E, em junho do ano passado, nós estivemos, vários membros aqui da rede, estivemos juntos em Córdoba, na Argentina, na terceira Conferência Regional sobre Educação Superior, como uma etapa preparatória para a terceira Conferência Mundial. Então, em junho do ano passado, comentava com Silvina agora há pouco, foi a primeira vez que eu me senti parte da América Latina, realmente, porque há uma diferença, me senti latina, porque ali tinha como se fosse um representante de cada país, e nós não somos tão diferentes, e ao mesmo tempo me permitiu ver o quanto em comum nós temos, em termos de coisas, de um passado que nos conjuga. E nessa ocasião, enquanto resultado dessa conferência regional, também há uma declaração da conferência regional que reafirma que a educação superior é um bem público, um direito humano universal e um dever dos Estados. E, nessa mesma declaração, se conclama os Estados nacionais a recusarem a subscrição de acordos que tratem a educação superior como uma mercadoria. E quem entende que a educação superior é uma mercadoria? Justamente a OMC e o Banco Mundial. Então, o segundo guarda-chuva, o primeiro, os auspícios da Unesco, e o segundo, os auspícios da Organização Mundial do Comércio e do Banco Mundial. O Banco Mundial ele reconhece os benefícios da educação superior, mas vê a finalidade de inserção no mercado, de um retorno produtivo, de um retorno em termos de aumento na capacidade intelectual e produtiva da sociedade. E a OMC é ainda mais direta, ela considera a educação um bem transacionável, um serviço, e um serviço passivo de comercialização internacional, que, portanto, deveria ser guiado pelas regras que regulamentam o comércio internacional de serviços. Então, são duas visões antagônicas. Essas duas visões antagônicas acabam se chocando, ou pelo menos dando interpretações diferentes, se nós consideramos, se nós a aplicamos a esse contexto da educação superior e, especificamente, da internacionalização da educação superior. Uma vez que há uma profusão de agentes envolvidos, cada um vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, vai tentar realizar aquilo e interpretá-la da maneira que lhe for conveniente. E, muitas vezes, esse processo de internacionalização, ou a gestão de programas, ou políticas, acaba sendo cooptada ou incorporada por interesses externos, exteriores, e com uma visão ou uma concepção mercadológica, como se a educação fosse simplesmente um serviço como um corte de cabelo ou um transporte intermunicipal. E muitas dessas concepções analisam ou tentam identificar a internacionalização da educação superior como um fim em si mesmo, e não como um fenômeno multifacetado
que precisa estar sujeito a uma análise criteriosa e também multifacetada, que é uma das características da rede, incorporar profissionais e visões não só de diferentes países, mas também de diferentes áreas do conhecimento. Nesse conjunto de concepções, né, aqui eu já acabei me adiantando, nós temos dois guarda-chuvas, a concepção da Unesco e da OMC, e isso acaba pautando o que as instituições de ensino superiores fazem e o que os governos nacionais fazem. E por isso, qual é a finalidade do processo de internacionalização? Muitos o consideram como um fim em si mesmo. E da onde vem essa ideia de um fim em si mesmo? Como se fosse um parâmetro de avaliação. Uma universidade, ela é bem avaliada, e aí nós temos diferentes instrumentos de análise, diferentes métricas, tanto nacionais como internacionais. Por exemplo, o próprio Guia do Estudante, que é uma pesquisa de opinião, mas ele não deixa de ser um parâmetro de avaliação por parte do grande público. O Guia do Estudante tem uma pergunta específica com relação à dimensão internacional. E, ao mesmo tempo, aqueles rankings, que acabam compondo esse próximo assunto, eles também têm uma dimensão internacional. Afinal, a internacionalização, ele é fim para a excelência acadêmica? Ela deve ser buscada em termos de um conjunto de ações? Ou ela é simplesmente um parâmetro avaliatório e que leva a um conjunto de decisões com relação a ela de forma precipitada ou pouco consistente no longo prazo? Muitas vezes fica bonito colocar numa propaganda de TV convênios com universidades no exterior, mas sem que isso signifique algo em torno de retorno prático. O segundo conjunto de questões e desafios dessa olhada desde o Sul para a internacionalização da educação superior é justamente a questão dos rankings, ou das avaliações conduzidas internacionalmente, que tentam comparar o incomparável. Muitas vezes nós somos comparados, as universidades da América Latina são comparadas com outras universidades que são mais antigas que o próprio país. E como competir? E quem cria os rankings, o que quer com esses rankings? Quem está avaliando está estabelecendo um juízo de valor com relação às dimensões, e muitas vezes é como se fosse o gabarito da prova. E o conjunto de ações de internacionalização, elas ocorrem justamente para o ranking ficar bem no ranking, ficar bonito na foto. E é uma lógica mercantilista, porque se o interesse último é divulgar ou vender ou difundir a universidade no exterior, é preciso saber aonde que se vai, com quem está se negociando, com quem está conversando, estabelecendo uma parceria. Então, é uma lógica de compra e venda de algo que precisa de um balizador ou de um avalista que é dado pela questão dos rankings. E tem uma dose de endogeneidade muito grande. A universidade ela é conhecida porque ela é internacional, ou ela é internacional porque ela é conhecida? Então, fica algo um pouco ensimesmado, os rankings internacionais apontam para as universidades bem classificadas, elas todas no norte. E pouca atenção, a gente tem poucas universidades da América Latina ranqueadas entre as primeiras posições ou entre as primeiras centenas de posições. Um terceiro conjunto de desafios, será que nós não estamos, nesse processo de internacionalização da educação superior, tendo uma posição passiva numa nova geopolítica, uma nova divisão internacional do trabalho? Será que o mundo não acaba ficando dividido entre um conjunto de países que se relacionam e buscam, internalizam esse processo, e outros que reagem passivamente? Então, esses autores, Lima e Maranhão, apresentam essa nova geopolítica do conhecimento. Aqueles países que se inserem passivamente no processo de internacionalização, simplesmente reagindo a interesses externos, e outros que têm uma posição ativa. Nessa nova divisão internacional do trabalho, qual é o papel que compete à América Latina?
Será que nós estamos numa posição ativa ou passiva? E a América Latina, muitas vezes, entende internacionalização como mobilidade e nem como mobilidade a gente consegue se inserir, de fato, ativamente. Nós somos muito mais receptivos ou passivos, encaminhando os estudantes para o exterior do que os recebendo aqui. Há uma outra questão nesse processo, que é o risco de fuga de cérebros, ou seja, um deslocamento internacional de recursos humanos altamente qualificados, de capital humano, que sai dos países da América Latina, que sai de países subdesenvolvidos rumo aos países em desenvolvimento. São anos, décadas de investimento pessoal, familiar e, às vezes, e público, que não retorna para o benefício do próprio país. Então, é muito mais fácil levar um recurso humano qualificado no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e muitas vezes mantê-lo no exterior, do que investir desde cedo. Então, qual é o papel da América Latina? É simplesmente ser um local de envio de cérebros para o exterior? Ou será que o nosso papel é simplesmente um processo de empréstimo de cérebros? Ou seja, levar e encaminhar a esses cérebros, esses recursos humanos qualificados, para suprir, ainda que temporariamente, vagas ociosas em universidades no exterior. Então, a diminuição do número de estudantes nas salas de aulas, nos programas de pós-graduação em países desenvolvidos, muitas vezes é suprida pelo abastecimento de pessoas ou de estudantes muito qualificados dos países subdesenvolvidos, dos países latino-americanos. Uma outra questão. Esse processo, muitas vezes, e se relaciona diretamente com a questão da internacionalização passiva, leva à difusão de pensamentos hegemônicos. Se desnacionalizam questões de pesquisas, preocupações de pesquisa, e ela se aproxima muito mais de questões de interesse de quem vai receber o estudante pós-graduando no exterior do que de questões nacionais. E, a partir daí, há um potencial para difusão de pensamentos hegemônicos a partir desse norte para os países do sul global, e isso é uma questão que precisa ser colocada enquanto um desafio da internacionalização dos países da América Latina. E, por fim, a questão do idioma e da internacionalização em casa. Qual é o idioma de difusão do conhecimento? Em qual nível? Será que existe um idioma que as pesquisas mostram que, da profusão de idiomas que se difundia a ciência no passado, atualmente tem sido restrito e restringindo a cada vez mais um único idioma, o inglês? Será que pensar em outro idioma não é fazer ciência? Será que ensinar esse idioma, qual idioma? O idioma hegemônico ou o idioma de problemas ou de aproximações que fazem mais sentido para os próprios países da América Latina? Há limitações na integração dos países, e essa é uma outra questão que português e espanhol são muito próximos, mas essa proximidade não é suficiente, muitas vezes, para o desenvolvimento de ações e pesquisas concretas que levem a uma internacionalização de fato, e não algo que seja pontual ou que seja iniciativa isolada de um estudante ou de uma instituição. E será que essa questão da internacionalização em casa não é um eufemismo para esse processo de internacionalização passiva? Receber simplesmente o conhecimento ou internacionalizar, porque também é um conceito bastante aberto, não seria um eufemismo para um processo de replicação de pensamentos do norte para esse sul global? Então, são essas as preocupações que a gente tem dentro da rede, enquanto uma agenda de pesquisa. E a Jennifer, ela justamente vai desenvolver uma pesquisa tentando interpretar, numa pesquisa de iniciação científica, tentando analisar esse processo e o que ele significa. E, para isso, a gente tem qual é a referência teórica que nós nos propomos a seguir. Bom, então, como dizia a Paula... tá aqui. Como dizia a Paula,
Nós estamos agora, a partir desse conjunto de questões, né, de dados que nós temos, pensar um pouco como é que a gente pode criar uma reflexão que fundamente, que responda, né, essas questões de forma mais adequada, amplie essas questões e, por que não, gere outras questões, assim como caminhos para a gente pensar em termos de sugestões alternativas para a internacionalização. Então, nesse sentido, nós temos realizado um esforço dentro da rede, em particular eu, a Paula, a Julieta, a Jennifer, né, de tentar trabalhar alguns autores que possam nos orientar nessa tarefa, né? E, claramente, um caminho que se mostrou mais profícuo foi o caminho do marxismo, né? O marxismo dentro das suas manifestações na América Latina. A ideia é de que, a partir das reflexões do marxismo, nós teríamos condições de pensar de forma ampliada, de forma crítica, a questão da integração internacional e o seu formato subordinado e dependente. Então, nesse sentido, a ideia seria partir do reconhecimento da herança colonial, né, que nós temos nos nossos países e que, de alguma maneira, se manifesta até os dias de hoje. Então, partindo de um teórico historiador do marxismo, eu coloco nesses termos, o Michel Levy, ele faz uma diferenciação de 3 períodos da história do marxismo na América Latina, com destaque para o primeiro período, desde os anos 20 aos anos 30, para um autor pouco lido no Brasil, mas que é fundamental para a gente pensar aqui como ponto de partida a questão do marxismo. A ideia que o Mariátegui traz para a gente é como, de alguma maneira, romper com o marxismo, que também traz uma visão tanto quanto hegemônica, né, parece até uma contradição em termos, mas que traz uma visão do norte também para o sul, para pensar, a partir das experiências de revoluções ali daquela região, em particular a Revolução Russa, e trazendo para a gente um modelo, né, daquilo que seria o caminho, então, para a Revolução na América Latina. E o Mariátegui é um autor muito interessante para a gente, porque ele traz elementos próprios da nossa região, né? Ao falar da questão da construção da Revolução, ele traz elementos da nossa população indígena, das nossas características agrárias, e que colocam em xeque alguns modelos, o modelo pré-determinado do que seria a Revolução, e traz essa ideia de revolução aqui para a América Latina como algo muito mais próximo da nossa realidade, assim como com uma perspectiva muito mais ampla, uma perspectiva que se estende, né, de uma maneira muito mais ampla para trazer autores, né? Eu estou tentando aqui falar rápido e eu pulei dois slides aqui. Aproximações que se identificam muito com um autor que não é latino-americano, mas que eu tenho especial consideração, que é Antônio Gramsci, né, que é um autor que traz elementos muito relevantes para a gente pensar na construção da revolução em termos da construção da hegemonia, o que incorpora não meramente uma guerra de assalto, na perspectiva da tomada do poder de classe, mas como um processo, né, muito mais contínuo, muito mais longínquo e muito mais fortalecido, porque baseado não meramente no assalto ao poder, mas numa transformação da sociedade, considerando a sociedade civil como uma parte fundamental da revolução e
em especial, com especial atenção à questão da educação, a questão da construção da cultura, né, da revolução a partir da transformação dos agentes históricos, não como agentes passivos de algumas lideranças, como trazia-se no modelo do marxismo ortodoxo, né? Mas que essas lideranças tenham papel de intelectuais orgânicos, mas que os cidadãos comuns tenham papel de agente histórico nesse processo, né? Então, nesse sentido, também a proposta do Mariátegui se aproxima não só às considerações de Gramsci, mas um outro autor que nos é muito caro aqui no Brasil, lido no mundo inteiro, não só na América Latina, que é o Paulo Freire, né, que fala, assim como de forma muito próxima à ideia de elevação intelectual e moral das massas em termos gramscianos, que é a ideia da passagem do senso comum, né, visão de mundo desarticulada, para uma visão de mundo crítica. Então, nesse sentido, essa passagem, né, do cidadão comum para o cidadão como agente histórico, transformador da sua realidade, é uma etapa essencial do processo emancipatório, que consiste, então, num recorrente questionar do que é imposto a todo momento. Então, nesse sentido, né, o Paulo Freire trabalha muito na perspectiva de que libertar-se dessa realidade opressora, dessa realidade, né, que nós temos aí desde os tempos de colonização e que se mantém até hoje em novos formatos coloniais, digamos assim, é primordial para a gente pensar na educação como uma ferramenta de revolução. Então, para além aqui dos estudos desses autores que eu indicava para vocês, porque eu estou passando muito rápido, porque são indicações, né, o tempo que a gente tem aqui é curto, mas depois eu posso voltar em função de alguma questão. Então, a partir dessa ideia, né, que eu vos falava, trata-se não só de reconhecer as heranças coloniais vinculadas a um passado, mas o quanto essas heranças coloniais são atualizadas. E aí a gente envereda em estudos mais recentes, a partir de um grupo que, a partir dos anos 90, resgata essa ideia, né, da herança colonial e dos estudos da colonialidade, né, que trabalham essa ideia de que, com Aníbal Quijano, Fernando Coronil, Walter Mignolo e tantos outros, que, de alguma maneira, essa herança permanece e nos cabe, portanto, como projeto, identificar como é que isso se dá, né? A colonialidade do poder é um conceito desenvolvido, em particular, por Aníbal Quijano, em 89, e que, para ser um pouco mais literal, exprime, de acordo com Balestrin, uma constatação simples, qual seja, de que as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. Então, nessa perspectiva, a persistência, né, numa leitura hegemônica, monocultural da diversidade do mundo, revela que, para além das dimensões econômicas e políticas, o colonialismo teve uma forte dimensão epistemológica e fraturante, né? Nesse sentido, é que a gente consegue perceber como é que se coloca esse estado de coisas em relação à internacionalização da educação, em relação a esses dados e essas interpretações dos dados que a Paula apresentava antes de mim, né? De como se construiu essa perspectiva, essa divisão social do trabalho em relação à educação, né, de sociedades latino-americanas como sociedades passivas no sentido da construção dos saberes, saberes esses que são considerados inferiores, né?
E aí estão os rankings e tudo que ela apresentou um pouco para ratificar esse processo, né? Então, tentando amarrar aqui um pouco para a gente não extrapolar o nosso tempo, é com essa perspectiva mais ampla, né, que meio apresentei aqui de forma um tanto quanto enciclopédica, né, porque falar de cada um desses autores é uma tarefa um tanto quanto difícil no tempo que eu tenho, mas quis mostrar para vocês, basicamente, quais são os autores que estão permitindo uma fundamentação do nosso trabalho, né? Para a gente não só olhar para esses dados de maneira crítica, sem fundamentação e sem construção de alternativas. Então, é com essa perspectiva mais ampla em tela que a gente pretende dar continuidade, né, em relação à recuperação dessas leituras. É importante que se diga que muito desse material é muito pouco lido. Aliás, eu fiz um pulo aqui em relação à teoria da dependência, né, da CEPAL, que hoje tem uma característica muito distinta daquela CEPAL que a gente conheceu, né, há décadas atrás, muito mais próxima de um olhar mais liberalizante, digamos assim, mas que também contribuiu muito fortemente, principalmente na sua matriz marxista, com Rui Mauro Marini, com Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, que são autores que são muito pouco lidos. Mesmo no curso de Relações Internacionais, né, muitas vezes os estudantes fazem uma vinculação da teoria da dependência exclusivamente com a teoria do FHC, né, sendo que a teoria do FHC é uma parte e uma interpretação weberiana da teoria da dependência dentro da CEPAL. Então, o nosso trabalho aqui é tentar recuperar esses autores, né, latino-americanos, para a gente construir essa visão desde do Sul para a interpretação do Sul e para a gente entender, né, e oferecer elementos que possam, se não romper, ao menos desestabilizar essa lógica alienadora proveniente desse sistema de educação hierárquico e, por vezes, autoritário. Então, reconhecendo a educação como uma poderosa ferramenta de emancipação humana, como tal, é necessário buscar uma relação. Então, tal como dizia Paulo Freire, pensar certo é o pensar com autonomia e não pelo outro, criticamente, não de forma resignada, a partir dos modelos do seu povo e sua cultura, e não pela cultura e costumes do outro. Tudo isso tendo em vista a emancipação dos estudantes e a própria emancipação dos povos. Aqui estão as nossas referências e, pela atenção, muito obrigada. Obrigado, Regina. O tempo, de fato, é pouco, né? Vocês estão vendo, mas é um trabalho em processo em que todos nós vamos nos envolvendo aos poucos, né? Eu passo em seguida, então, para o professor Leonel. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, voy a hablar en español. Lo primero, me disculpo por hablar en español. La verdad, son dos idiomas distintos y habría que hablarlo bien, sobre todo para incentivar los procesos de integración. Voy a tratar de hablar despacio para que se entienda mejor. Lo segundo es agradecer al profesor Danilo, a Julieta y a la universidad por recibirnos. Fue una excelente recepción, un muy buen primer día de trabajo de la red. Y la verdad que esperamos que esta red Redalín crezca y también integre personas que vienen de diferentes tradiciones teóricas y conceptuales. Y la idea de este panel también es exponer diferentes miradas sobre la internacionalización. En mi caso, la idea es presentar una experiencia que venimos trabajando desde hace 3 años, un conjunto de universidades de distintos países, sobre internacionalización e integración, sobre las percepciones, las concepciones y las prácticas en las universidades de nuestra región. Ese es el título del proyecto y del libro que está próximo a editarse, y un poco
lo que quería comentarles era cómo surge este proyecto, cómo fue su desarrollo y las principales construcciones teóricas y metodológicas de lo que estuvimos indagando y algunas conclusiones. En principio es un proyecto que reúne universidades argentinas, brasileras, chilenas y luego se sumó universidades paraguayas. Y la idea era analizar las concepciones de la internacionalización y su práctica concreta a partir de las percepciones de los actores universitarios. Donde surge el proyecto de una reunión de FAUBAI, que es la Feria de Educación Internacional en Brasil, en una de las reuniones que tuvimos hace unos años, donde nos encontrábamos integrantes de distintas universidades hablando en inglés. Universidades latinoamericanas y estábamos todos hablando en inglés, y entonces de ahí surge también la idea, un poco retomando la presentación anterior, de este origen casi colonial del tema de la internacionalización, y si podemos construir, o cuáles son las perspectivas críticas que tenemos desde nuestra región al tema, y si podemos construir una mirada desde el sur. Por eso mismo el proyecto reunió 3 universidades argentinas, la Universidad Nacional del Comahue, a la que pertenezco, la Universidad de San Martín, de Avellaneda, 2 universidades brasileras, la Estadual Paulista y la Federal do Río Grande do Sul, 2 chilenas, la Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera, y una paraguaya, la Universidad Nacional del Pilar. La verdad que era un conjunto muy heterogéneo de tipos de universidad, de tamaño de universidad y de países, donde tratamos de indagar los mismos temas sobre las concepciones de la internacionalización, pero en particular lo que les comentaba de las prácticas concretas, qué es lo que hacen los actores universitarios con este tema, porque la idea final era dar propuestas efectivas para empezar a desarrollar la internacionalización desde nuestras miradas. Lo que hicimos como desarrollo específico perdón, ¿me puedes tomar el tiempo porque se corta? Lo que hicimos como desarrollos específicos del proyecto fueron 3 campos, principalmente que fue un corpus teórico que retoma distintas tradiciones que se estuvieron exponiendo, sobre todo lo que llamamos el mainstream de la internacionalización, una mirada más crítica de la internacionalización, y Julieta también aportó con una mirada dialéctica de estos 2 campos, de grandes campos disciplinares o teóricos de la internacionalización. Un aporte sustantivo del proyecto que fue una mirada metodológica propia, que ahí voy a hacer un poco más de detalle de qué estuvimos indagando, cómo fueron los esquemas de relevamiento y algunas de las conclusiones y miradas que nos dan los diferentes actores universitarios. Bueno, el proyecto tuvo muchas reuniones virtuales, obviamente, 2 reuniones importantes de trabajo que sirvieron, que si bien la virtualidad sirve para estas redes, y nosotros lo sabemos bien, muchas veces, y creo que la parte más sustantiva son los 2 días que nos juntamos a debatir, para nuestra red que estamos presentando. Y también el proyecto que fue financiado, que no lo dije, fue financiado por el Mercosur Educativo, permitió desarrollar viajes de estudio desde una universidad hacia otra universidad, con lo cual hubo mucho trabajo de campo de la investigación. Del tema teórico, obviamente, como les comentaba, se tomaron los autores más relevantes a nivel mainstream de la internacionalización, pero se fue hacia una mirada crítica también. Se trató de debatir, de discutir con estos autores y de por lo menos de relevar una mirada nuestra de la internacionalización, y por nuestra digo latinoamericana y desde el sur. Y más yendo al tema metodológico, se hicieron 2 grandes tipos de propuestas de estudio. Una fue una matriz de relevamiento para hacer un estudio más cualitativo a partir de entrevistas y focus group, que principalmente estuviera concentrado en 3 actores universitarios de todas las universidades: los estudiantes de grado y posgrado,
los docentes e investigadores y los gestores, funcionarios y autoridades de las universidades. Este esquema en algunos casos se pudo aplicar, en otros no, pero nos sirvió para pensar lo que queríamos relevar con este esquema, que eran los conceptos de la internacionalización que perciben estos actores, es decir, qué es lo que piensan, qué identifican por internacionalización universitaria, cuál es el sentido que le dan a la internacionalización y cuál es su interés. El tema de las políticas, cuáles son las políticas institucionales y las políticas para su grupo de trabajo, y también a nivel regional, cuáles son las políticas de integración que piensan que hay, porque no nos olvidemos que hablan de las percepciones de los actores. ¿Cuáles son las prácticas que utilizan o las prácticas que desarrollan en sus clases, en sus investigaciones, o como estudiantes, si tuvieron o no prácticas de internacionalización y qué tipo? ¿Y cuáles son los mitos de la internacionalización? Si es que hay diferentes mitos que circulan, quiénes son los que se internacionalizan o no, en ese sentido se indagó. Esto fue una de las variables de relevamiento de datos. La otra y la más sustantiva que finalmente se hizo en la práctica fue a partir de encuestas dirigidas a estos tres tipos de actores. Fue la misma encuesta en español y en portugués que se realizó en el mismo momento en las 8 universidades. Así que de ahí es la idea de las conclusiones que les voy a comentar. Lo que se relevó en las encuestas fueron muchos puntos, dando la importancia de que tenía cada uno de estos puntos para el actor que respondía, en un gradiente que iba de muy importante, importante, menos importante, nada y no sabe o no responde. Y lo que se indagó fueron, lo que les comentaba un poco en mucho detalle, lo de las políticas y la relevancia de la internacionalización en la investigación, en la formación, las acciones de movilidad, cuáles son los socios principales, cuáles países consideran. Incluso indagamos en los estudiantes qué acciones realizaron y hacia qué países y sus motivaciones, y en los docentes las estrategias para la docencia y para la investigación. La verdad que, bueno, estos son un poco los resultados macro de las encuestas, cuando se tomaron, quiénes contestaron. Y hay estudios comparables y estudios no tan comparables, como el de los estudiantes que contestaron mayoritariamente de la UNESP. Pero más allá de esta dificultad metodológica, lo interesante era hacer un acercamiento hacia este tipo de estudio para poder profundizarlo. En esta filmina se detalla un poco cómo se complementó en cada universidad estas encuestas con desarrollos propios o relevamientos propios que ya tenían de otros análisis. En algunas universidades se tomó solamente la encuesta que desarrollamos, en otros se complementó la encuesta con entrevistas o focus group, en otros con otros análisis que tenían. Me acuerdo que la UNESP tenía análisis sobre los resultados de Ciencias Sin Fronteras, y algunos datos eran comparables. Entonces, como para dar una idea de que metodológicamente era complicado relevar lo mismo en 8 universidades en 4 países. Estos son algunos resultados comparados. Traté de tomar diferentes tipos de resultados para mostrarles qué es lo que en uno de los gráficos está relevado, qué es lo que responden los gestores y autoridades al preguntarle qué es la internacionalización, qué es lo que responden los docentes y qué los estudiantes. Y llamativamente, si se quiere, los que nos muestran es que la visión cultural, el aprendizaje de experiencias, de lo que busca más abierto, están en los estudiantes. Los investigadores y las autoridades de las universidades se concentran más en lo que es la movilidad, el intercambio, la investigación y la cooperación. El tema de la interculturalidad, el tema de conocer nuevas experiencias, intercambios sociales, está dado más por los estudiantes. Ellos son los que relevan una internacionalización de distinto tipo. Las autoridades y los gestores y los docentes
están muy enfocados en su condición disciplinaria y su condición de funcionario por ahí, lo cual es interesante y lleva a determinadas prácticas de la internacionalización. Pero bueno, este era un tipo de resultado de los análisis cruzados. Otro tipo de resultado es el desarrollo de política, donde lo que preguntamos acá y que se muestra en los gestores y en las autoridades, en los gestores, perdón, es cómo considera el desarrollo de políticas de internacionalización en su país, en su institución y en la región. Y los resultados, la verdad, difieren bastante. Y lo que más difiere para considerar como muy importante ese desarrollo lo podemos relacionar con cuán desarrollado entiende que está la internacionalización o el proceso de internacionalización en su institución. Cuanto más desarrollado está, como que lo consideran en primer lugar prioritariamente a su institución, luego al país y luego a la región. Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad de San Martín, donde la institución es lo más importante, luego el país y la región, o de la Universidad de la Frontera en Chile. En cambio, de la universidad de donde provengo, la Comahue, donde iniciamos un proceso de intensificación de la internacionalización, consideran que afuera es más prioritario institucionalmente que en la universidad. Este es un ejemplo de análisis cruzado. El otro es lo que es las prioridades en formación, por ejemplo, donde considera que está más internacionalizado. Y entonces casi todos, si bien yo le mostraba los tipos de estudio de cantidad de variables distintas que le estuvimos ofreciendo al respondente que estaba respondiendo a la encuesta, todos van con las actividades tradicionales, que es movilidad. O sea, como lo más importante de la internacionalización es la movilidad, más allá que ofrecemos dobles diplomas, enseñanza de idioma, internacionalización en casa, todas las acciones de internacionalización que se nos ocurran, se considera que es la movilidad lo más importante. Incluso cuando vemos en prioridades institucionales, en estos dos gráficos, acá son los mismos gráficos y los que responden son en un lado docentes, académicos e investigadores y en otro gestores y autoridades. Si uno hace repaso de la multitud de preguntas que le hicimos y en las diferentes instituciones, en todas, no lo puedo señalar, pero en todas lo prioritario son tres temas. Es la firma de convenios, la difusión de becas y la difusión de subsidios. Como si la internacionalización, o por lo menos desde las percepciones de los actores, esas fueran las tres prioridades. Si bien hay algunas diferencias por la universidad, en algunas universidades se marca la investigación como importante, siempre resurge que es internacionalización, casi es un sinónimo de convenios, becas y difusión de subsidios internacionales. Y acá sí hay una constante más allá del tipo de universidad y más allá del actor relevado. O sea, de lo que estamos trabajando y lo que queremos desarrollar, todavía hay un camino enorme por recorrer, de lo que entendemos por internacionalización integral de una institución. Bueno, estos son otro tipo de análisis que también del nivel de importancia de la internacionalización, de lo que consideran distintos actores. Y así la verdad que hay una multitud de resultados. Nosotros, este es el libro que estamos editando, está por salir. Cuando esté al alcance voy a acercar unos ejemplares a la universidad y también va a estar en formato digital, donde hay tres secciones: un desarrollo teórico, un análisis, una sección que es de análisis metodológico, pero de cada universidad, y dos artículos de análisis cruzado, uno, el que vimos recién, más cuantitativo, y uno más conceptual, que un poco retoma estos temas, que analiza estos resultados a nivel macro, cómo es que estamos viendo la diferencia entre lo que es la internacionalización y cómo se está desarrollando, cómo queremos que se desarrollen, cómo entendemos que la internacionalización es un proceso dinámico que se va renovando, permanente y de gestión cotidiana. ¿Cómo podemos lidiar en realidad con estas diferentes percepciones de los actores para hacer una política institucional?
La verdad nos quedó, tiene 500 páginas el libro, pero me parece que nos quedó corto. Y me parece que el libro, digo, para cerrar esta presentación, inicia con un proceso de investigación que también lo quiero traer a esta red, porque sería interesante ampliarlo a otras universidades, a otras instituciones y países, porque me parece que estamos indagando mucho en la lectura teórica, en lo que entendemos que es la internacionalización, en los conceptos teóricos, y a veces las prácticas nos llevan a otro lado, o sea, a lo que se está haciendo, y ahí hay un gap de diferencia que tendríamos que empezar a cerrar. O sea, que la internacionalización empiece a ser en la realidad, en la práctica, lo que queremos que sea y cómo se integre a todas las funciones sustantivas de la universidad y todas las formas que hay de integrarse. Y la verdad que es algo que es lento, es un proceso, es lento y hay que desarrollarlo bastante. Así que bueno, con esto cierro y muchas gracias. Muito obrigado. Obrigado, Leonel. Creio que dá para perceber aqui que as várias facetas aí do trabalho, né? Quer dizer, a questão conceitual, a questão metodológica de pesquisa, né? E a prática agora. E passamos em seguida para a professora Silvina. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas nuevamente por el español. Voy a tratar de hablar despacio, al igual que Leonel, y quiero, agradecer mucho a Julieta por toda la organización de esto, que realmente los que hemos estado en organización de algún evento o congreso sabemos que la coordinación es difícil y hasta ahora viene saliendo todo impecablemente bien. A Danilo por recibirnos también y a la universidad. Un poquito lo que yo quiero compartir con ustedes son algunas ideas sobre las políticas de internacionalización de la educación superior en base a lo que son algo de lo que se ha venido haciendo respecto a indicadores, que si bien hay cosas aisladas, me parece que es un terreno que todavía nos falta, sí, no cerquita, ¿no? Ok. Me parece que es un terreno, ahí sí, en el que todavía hay mucho por hacer y sobre todo mucho por compatibilizar. La idea es, un breve contexto, el objetivo de la presentación, algunas definiciones claves con las que nos estuvimos manejando, hablar un poquito de Argentina, de las políticas de internacionalización que se llevaron a cabo en los últimos años y en particular ir enfocándome en la Universidad Nacional del Sur, de donde provengo. Es una universidad mediana que se encuentra en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y después lo que quiero compartir con ustedes es la aplicación de una propuesta de indicadores que se hizo en el marco de la red SIUN por el profesor Mérega, y esa propuesta la aplicamos entonces al Departamento de Economía, que es de donde provengo y de donde mayor información primaria, podemos decir, tengo. La Universidad del Sur tiene 16 departamentos y tiene una subsecretaría de internacionalización, pero a nivel global de la universidad los datos son pocos. Por eso el ejercicio que hicimos lo hicimos en base a nuestro departamento. Lo ideal sería que se pueda replicar a toda la universidad y, ¿por qué no? También hacer el planteo para otras universidades del país o de la región para poder tener un diagnóstico claro y para saber dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. Y a modo de comparación tomé dos encuestas. Una, la encuesta de la Asociación Internacional de Universidades, que es algo que se viene llevando a cabo ya desde hace varios años, y a nivel de Latinoamérica tomé la encuesta del Observatorio Oviret,
con sede en México, que en el año 2016 hizo una encuesta para universidades de América Latina. Bueno, y por último, algunas reflexiones. Bueno, a modo de contexto y para no demorarme mucho, en base a lo que ya comentaron las chicas, en América Latina se está notando en el siglo XXI un nuevo escenario para el surgimiento de un nuevo paradigma de integración regional distinto al del siglo XX, con un regionalismo un poco más abierto y fundamentado en esa cooperación sur-sur basada en valores como la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad. En nuestro país, en Argentina, el Ministerio de Educación impulsó el proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior mediante distintas acciones. Por un lado, proyectos tendientes a fortalecer las oficinas de relaciones internacionales mediante el financiamiento de misiones hacia el exterior, la conformación de redes y la participación también en ferias internacionales. Entonces, la idea es evaluar desde los objetivos de las políticas públicas los resultados que se han alcanzado a nivel de universidades de gestión pública y en particular de la Universidad del Sur y del Departamento de Economía. Por un lado, mediante las acciones que se han emprendido y por otro lado, mediante la visualización de algunos indicadores que nos van a permitir ver el grado de alcance de esas políticas. Estoy tomando como marco y hablando de la encuesta de internacionalización que les decía de la Asociación Internacional de Universidades, la definición de DeWitt, Hunter, Egron, Pollack y Howard, que si bien proviene del mainstream, tiene las características que considero que son importantes, que nos habla de la dimensión internacional, intercultural y de todas las funciones de la universidad. Y también lo quiero completar con el concepto de internacionalización integral o internacionalización comprensiva de John Hatskick, porque me parece que lo importante acá rescatar es que la internacionalización le da forma al ethos y a los valores institucionales de las instituciones de educación superior y va más allá de lo que es la institución en sí y abarca también el contexto y los actores que acompañan a ese proceso de internacionalización. Y también me parece importante rescatar esto de que es un imperativo institucional y no una mera posibilidad deseable. Es decir, que todos los actores involucrados tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para llevar a cabo esa internacionalización integral que abarque todos los aspectos dentro de lo que son las funciones de la universidad. Un poco acá lo que sinteticé es el modelo que Hatzick nos plantea y que arranca con el análisis de las motivaciones. Cada institución va a tener motivaciones que le son propias, ¿sí? No podemos pensar que todas vamos a tener las mismas motivaciones ni los mismos objetivos. Entonces, esta particularidad es lo que nos va a llevar a que el proceso tenga un alcance y tenga fuerza institucional, y ahí tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la red de colaboración, es decir, cuáles van a ser los actores que van a ser los responsables de llevar a cabo ese proceso. Y ahí Hatzick nos habla de 3 unidades. Por un lado, todas las unidades académicas, que son las que tienen a su cargo los planes de estudio, los currículos. Por el otro lado, las oficinas de relaciones internacionales, que son las que acompañan y generan todas las misiones. Y por último, todo lo que es la infraestructura y el apoyo. Habla también de lo que es el compromiso en cuanto al financiamiento, ¿sí? Para que el proceso de internacionalización tenga continuidad.
habla de la persistencia y de la adaptabilidad, es decir, que el proceso no tiene que concluir cuando termine una gestión, sino que hay que darle continuidad. Si todo esto funciona de esta forma, bueno, luego podremos llegar a plantear esas metas que ya las nombramos dentro de nuestros objetivos, poder medirlas y entonces ver cómo nos situamos en cuanto a nuestro proceso de internacionalización. Ahora bien, dado que la internacionalización surge de una política pública, es importante que evaluemos cómo se está dando este proceso. Y en el caso de los mecanismos de evaluación, bueno, en el caso de Argentina podemos decir que la evaluación surge con la creación de la CONEAU allá por el año 95, pero hasta hoy en día y en la práctica aún no existen mecanismos de evaluación en relación a lo que son las prácticas de internacionalización. La internacionalización no está prácticamente considerada en la acreditación de carreras, ni tampoco en las evaluaciones, y si está, tiene muy poco peso. Por el otro lado, podemos decir que ¿para qué pensamos en evaluar la eficacia de una estrategia de internacionalización? Bueno, para ver si estamos cumpliendo lo que hemos planteado en el plan estratégico, en el caso de que lo tengamos, hay algunas universidades que tal vez no tengan plan estratégico, pero sería importante que lo tengan y sobre todo un plan estratégico de internacionalización. Nos sirve también para comparar, para ver cómo estamos posicionados con respecto a otras instituciones de la región. Nos sirve para mejorar y para avanzar, es decir, en qué estamos fuertes y en qué nos faltaría reforzar. Y por el otro lado, mejora en general todas las funciones sustantivas de la universidad. Cuando hablamos de evaluación hay varios enfoques, Jane Knight nombra varios de ellos, en particular yo voy a trabajar con algunos indicadores y cuando hablamos de indicadores generalmente hablamos de los que son de insumo, de proceso y de producto, y considero que cuando la internacionalización se va incorporando como elemento estratégico dentro de la universidad, es importante conocer esos indicadores, definirlos, plantearlos y medirlos. Alguna definición o aspecto de una realidad que no resulta directamente accesible al observador, y es una medida que nos registra la variación de un dato en el tiempo. Y acá es importante distinguir lo que es un dato clave de lo que es un indicador, ¿sí? Cuando hablamos de un indicador estamos hablando de algo que lo estamos comparando, sobre todo. Me parece importante rescatar lo que señalan Ogawa y Collins sobre los indicadores, que nos hablan de que nos sirven para describir, o sea que primero debemos describirlos, luego nos sirven para evaluar y monitorear. En función de eso podemos la institución puede emitir los juicios de valor y eso es lo que le va a servir para generar las políticas públicas. Jesús Sebastián nos habla de los argumentos para el uso de indicadores. Y estos están relacionados, bueno, con lo que ya un poquito nombrábamos, facilitan la autoevaluación, facilitan el seguimiento, facilitan la comparación entre universidades. ¿Cómo estoy con el...? Bueno. Voy a pasar rápidamente entonces lo que es de Argentina, después les dejo la presentación en tal caso y me voy a enfocar al caso del departamento, así puedo, bueno, ahí hay algunos números de cómo está ubicada la Universidad del Sur en lo que han sido el programa de internacionalización que vino desde la Secretaría de Políticas Universitarias, el PIESI, pero me voy a centrar entonces en lo que es la UNCI y el Departamento de Economía. Los datos son del 2015 porque son los que están publicados
recién y son los que van a la SPU, por eso son esos datos. No les quise traer los nuevos porque todavía no están difundidos. Una universidad mediana, tenemos 22.000 alumnos, 1.850 de grado los primeros, 1.850 de posgrado, 986 graduados, 1.259 alumnos de pregrado porque tenemos algunas tecnicaturas y casi 3.000 docentes. Algunos datos de movilidad. En el año 2007 la universidad crea lo que es la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, que depende de la Secretaría General de Relaciones Institucionales, y es a partir de ahí donde notamos un despegue, podemos decir, de lo que es la internacionalización. Si bien hasta el momento en muchos departamentos había intercambios de docentes, algún intercambio de alumnos, en particular del departamento que yo soy, desde fines de los 90 estábamos recibiendo alumnos extranjeros, pero todo provenía de contactos más que nada personales. A partir de la creación de la subsecretaría se empieza a participar mayormente de los programas que brindó el gobierno a nivel nacional y la movilidad tanto entrante como saliente fue creciendo. Las cantidades de convenios que tenemos a hoy, la mayoría con Europa y América Latina, España a la cabeza. En cuanto a lo que es la distribución presupuestaria, Argentina en el 2014 estuvo la Universidad del Sur estuvo segunda en lo que fue la distribución de fondos de internacionalización. En el 2015 fue la primera, es decir que somos una universidad donde la internacionalización está teniendo presencia. Y ahora me enfoco entonces en lo que es el Departamento de Economía, que es al cual pertenezco y el que más conozco, y les comento un poquito esta aplicación que hicimos, este ejercicio de aplicar los indicadores de Juan Luis Mérega para el caso nuestro. Mérega nos propone dos grupos, uno que está basado en 9 preguntas, que sería lo que podemos llamar, según el concepto de Brandenburg, la internacionalidad de la universidad, es decir, nos muestra una situación dada, y por otro lado, otros 25 indicadores que son cuantitativos y de resultados y que cubren los aspectos académicos, de investigación y desarrollo, de transferencia, de extensión y de cooperación internacional. Es decir, que es un conjunto que es bien completo como para darnos una idea de cómo está siendo llevado a cabo el proceso. Bien, ahí están las preguntas. Las preguntas están relacionadas más que nada sobre la Oficina de Internacionalización, sobre cuáles son, sobre el plan estratégico, si lo hay, y si en el plan estratégico global de la universidad está contemplada la internacionalización. En el caso nuestro sí, la internacionalización tiene un capítulo especial dentro de lo que es el plan estratégico de la universidad 2016-2026. Bueno, y otra serie de cuestiones relacionadas con los recursos humanos que se destinan a internacionalización, etc. Se habla también en el plan estratégico de internacionalización en casa, se habla de, bueno, internacionalización del currículo, ¿sí? Y con respecto a los indicadores Quanti, que les decía que son 25, nosotros hicimos el análisis para nuestro departamento con datos primarios. Hay indicadores sobre los planes de estudio, es decir, cantidad de planes de estudio con doble titulación. En cuanto a los docentes con títulos de posgrado internacional, docentes que han realizado movilidades, lo mismo con los estudiantes, si hay estudiantes que han realizado sus estudios afuera, si los han completado o no, y lo mismo con los graduados. Son 25 indicadores, bueno, como les decía, en la investigación y desarrollo, transferencia, extensión y cooperación internacional.
Algunas fuentes de información como para poder comparar, es decir, estos son los datos que tenemos, bueno, cómo estamos posicionados con respecto a América Latina y al mundo, ¿por qué no? Y acá, bueno, en Argentina, un dato interesante es la encuesta cual y cuantitativa que realizó la red SIUN, ¿sí? Donde se le envió la encuesta a 54 universidades, obteniendo 24 respuestas. Y a nivel internacional, la encuesta que desde el año 2010, el Global Survey on Internationalization of Higher Education, que se realiza para todo el mundo, la del 2015, la última todavía no está procesada, sí está procesada la del 2013, donde 141 instituciones de América Latina respondieron. Y por último, me pareció interesante traer a colación la primera encuesta de internacionalización de la educación terciaria en América Latina que realizó el Observatorio Regional sobre la Internacionalización de América Latina y el Caribe en el marco de la UNESCO y la RIESALC, porque es la primera encuesta que se hace para América Latina. Esta encuesta se realizó en marzo del 2016, fueron 85 preguntas y la de la Asociación Internacional eran 52. Ambas comparten algunos temas como información institucional y perfil, es decir, misión y plan estratégico, políticas y actividades de internacionalización, internacionalización de la investigación, recursos humanos y staff, movilidad estudiantil, internacionalización del currículo e internacionalización en casa. Por su parte, la encuesta OVIRED agrega si la institución tiene pertenencia o no a una asociación de educación internacional, si cuenta con una oficina o responsable de internacionalización y el nivel de visibilidad que tienen las actividades de cooperación. Esta encuesta fue enviada a 1.670 instituciones de educación terciaria, del total que son 4.081, es decir, al 41%, y la respuesta que se obtuvo fue de un 23%, es decir, 377 instituciones respondieron de 27 países. La mayor cantidad de respuestas provino de México, Brasil, Colombia y Argentina. Y en esta encuesta también agrega el tema de los indicadores de desempeño. Bueno, acá alguna comparación con respecto a los datos de la IAU, del OVIRED y de la UNS. En general, en América Latina los valores son mucho todavía bajos respecto a los valores internacionales, ¿sí? Coincidimos en tanto en la encuesta OVIRED como la de la universidad, en los destinos de las movilidades. Nuestros alumnos generalmente se movilizan hacia países de Europa Occidental y de América Latina, mayor parte. Lo mismo los docentes. Bien, para ir finalizando, bueno, la internacionalización sabemos, los que estamos acá, que llegó para quedarse y es importante que realicemos la evaluación. Si bien en algunas universidades el avance es mayor, es un objetivo a largo plazo, no podemos pretender de un día para el otro hacerlo. Algunos avances, la movilidad, como decía Lionel, está instalada, de eso no nos tenemos que preocupar, ¿sí? Los gobiernos están empezando a interesarse y en las instituciones de educación superior yo creo que ya está instalada también. Si bien los programas todavía, el impacto que tienen los programas es bastante reducido y para unos pocos. Por el otro lado, ¿cuáles son los pendientes? Bueno, aún creo que en América Latina la naturaleza es más reactiva que comprensiva, ¿sí? Falta incorporar, falta que todos los actores dentro de la universidad se sientan involucrados y se sientan partícipes de lo que es el proceso.
Faltan sistemas de indicadores, ¿sí? Falta elaborar procedimientos de seguimiento, de monitoreo y hacer estudios comparativos. Estudios como el que nos mostró Lionel me parece que son sumamente interesantes y que deberíamos hacer el esfuerzo y tratar de replicarlo en más universidades como para poder tener algún panorama más cierto. También falta ver si el proceso de internacionalización, cómo está afectando a la sociedad, es decir, cuál es el impacto que tiene en el medio, para qué nos sirve que se movilicen los docentes, los alumnos, qué impacto está teniendo, y para eso es importante que trabajemos con indicadores QALY y que escuchemos la opinión de los que están más involucrados, digamos, en ese proceso de internacionalización. Traigo a colación lo que Didier Petit en su último libro nos habla sobre para una internacionalización documentada, porque creo que está relacionado con el tema de los indicadores, y ella propone por ahí suscribir acuerdos entre los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, articular comisiones mixtas de gobierno, contar con repositorios nacionales que centralicen la información, y comprometer a las IES a que mantengan actualizadas sobre todo sus páginas web para que podamos encontrar datos y que esos datos a los investigadores nos sirven de mucho para comparar. Y cierro con las palabras de Jocelyne Gassel: para que el proceso de internacionalización contribuya de manera más significativa a la transformación y al mejoramiento del sector educativo de la región, se requieren políticas públicas e institucionales que aseguren la institucionalización de los programas y estructuras en los 3 niveles: a nivel micro, en el proceso de enseñanza y aprendizaje; a nivel mediano, a nivel de currículos; y a nivel macro, con el diseño de políticas. Muchas gracias, muito obrigada. Muito obrigado, professora Silvina. Eu creio que nós estamos vendo aqui que a tarefa que temos pela frente é muito grande, né? E eu acho que esse painel aqui ele tem talvez o objetivo principal de convidar todos vocês e desafiar todos nós aqui para continuar nesse trabalho, nessa busca, né? Nós temos alguns momentos aqui, talvez para uma pergunta, algum comentário, antes de passar para o próximo momento. Fica desde já o convite, amanhã às 9h, no Prédio das Humanas, a gente vai continuar o trabalho de reunião dessa manhã. Vocês estão convidados a se integrar no trabalho, no planejamento, assumir tarefas, né? Tem muita coisa para fazer aqui e precisamos de força para avançar. Só lembrando que tem que ligar o microfone, esse sem fio. Eu achei que tu queria falar. Não, a tua camiseta está bonita em todos os casos. Fica de pé. Alguma pergunta, algum comentário? Bom, como a Diandra está com vergonha de fazer a pergunta, então eu vou perguntar por ela. A Diandra gostaria de saber se existe algum parâmetro, alguma ideia de trabalhar a internacionalização na educação básica ou se, por enquanto, a perspectiva é só voltada para o ensino superior. Está. Deixo a pergunta com os painelistas aqui. Não entendi a pergunta. A gente está rindo aqui porque de manhã a gente se fez essa pergunta. Na verdade, agora na parte da tarde, depois do almoço. E claro que se nós fôssemos pensar de uma forma mais completa, digamos assim, teríamos que pensar também nessas questões. Ocorre que, enquanto fenômeno, no caso brasileiro, e acho que posso falar isso pela Argentina, pelos países aos quais a gente tem se debruçado, esse processo de internacionalização ele é mais evidente na educação superior.
ele é muito recente, como vocês podem ver pelos dados que a gente apresentou, é coisa muito mais recente, né? No Brasil, isso tem anos, não configura nem décadas, né, Paula? Acho que podemos falar assim, se tanto uma década, né? Então, e isso, bom, depende do ponto de vista, né? Porque quando a gente analisa a educação do ponto de vista do ensino superior, até a forma como ele se institucionalizou no Brasil teve um pouco uma característica de internacionalização. Mas nesse sentido que a gente está tentando trabalhar aqui, como um fenômeno mais comum, mais amplo, um fenômeno que envolve os estudantes também, porque a gente tinha até então elementos de internacionalização de professores, né, com mobilidade de professores. A própria Ciências Humanas, ela foi construída a partir de professores estrangeiros que eram convidados para vir para cá. A pós-graduação se construiu nesses termos. Enfim, mas então a gente pode até estender temporalmente, mas como fenômeno mais regular, mais extenso, ele é algo muito novo e muito mais forte na educação superior. Né? E não só por esse motivo, né? pelo tamanho da coisa, pela capacidade que o ensino superior oferece em termos de tipo de conhecimento que se gera na universidade e que permite, né, uma troca muito mais extensiva, né, no nível internacional do que nas outras séries da educação. Mas é algo que a gente se coloca não como objeto de pesquisa nesse momento na rede, né, até pela também formação nossa, agenda de pesquisa, mas é algo que possamos pensar aí para o futuro, né? Não sei se mais algum colega quer se colocar, mas... Só um breve comentário aqui, quanto a esse tema aqui. Eu acho que na educação básica se falou muito da globalização, né? Eu acho que tem aqui um vínculo muito interessante que dá para estabelecer na discussão sobre globalização, educação básica e internacionalização, coisa sempre associada com o ensino superior, né? Tem uma discussão aqui que dá para fazer e aprofundar. Se me permite, professor Danilo, tem um outro escopo de análise de disseminação internacional de políticas públicas focadas especificamente na educação básica, que não é o foco da nossa discussão aqui, mas é possível relacionar a políticas públicas desenvolvidas em outros países e se é factível ou não, se faz sentido ou não disseminá-los internacionalmente e incorporá-los em outro país. Tem uma dimensão dessa internacionalização, por exemplo, por meio da desnacionalização de editoras focadas em livros para o ensino básico. E aí, quem edita os livros ou os sistemas de ensino são grupos, são conglomerados que são estrangeiros, e até que ponto isso acaba não sendo um aspecto internacional também focalizado na educação básica ou na educação secundária. Então, não é o objetivo, e realmente a Regina começou com a constatação, a gente tinha acabado de apresentar essa reflexão, se fazia sentido ou não, mas não é preocupação, mas é uma preocupação, não é uma preocupação da rede, mas é uma preocupação, uma consideração que ela pode e deve ser realizada. Se me permite, Danilo, nessa perspectiva da globalização, na discussão que a Paula apresentava, por exemplo, do ponto de vista identitário latino-americano, uma das constatações mais rápidas que a gente pode fazer, como brasileiros, é a nossa falta de identificação com os países vizinhos. E a nossa dificuldade, por exemplo, principalmente das novas gerações, de falar espanhol e a facilidade de falar inglês. Então, essa questão começa pela própria língua,
né? E todo o debate que a gente tem aí da entrada do espanhol nas escolas de ensino fundamental, ao revés do inglês, né? Enfim, só esse tema já daria aí um bom conjunto, né, de pesquisas. Então, o que estamos dizendo aqui, essa questão é extremamente legítima e uma agenda extremamente pertinente. É que nós não estamos nos debruçando sobre ela, pelo menos nesse momento da rede. Eu agora vou observar o tempo aqui, porque o Rafael deve estar pronto para entrar em cena. Como? Ah, por favor. Não. Por favor. Não, só a nível de informação sobre essas iniciativas na educação básica, o Estado do Maranhão hoje promove o Mundo no IEMA, que é o Instituto de Ensino de Educação Básica, que já existe esse intercâmbio internacional para alunos do ensino médio a partir do 2º ano, onde eles têm a oportunidade em realizar essa imersão nos países como, por exemplo, a Argentina, o Canadá, os Estados Unidos. Então, é uma iniciativa aí que o governo tem promovido e que tem assim, gerado grandes resultados, até mesmo com estudantes que, depois que chegam na graduação, conseguem outros convênios, né, por meio desse estudo que eles tiveram na rede pública, e conseguem depois participar de outros convênios que eles conseguem bolsa para estudar em outros países também durante a graduação. Só para que ela depois, Não, se ela quiser... Muito obrigado. Eu acho que é um campo de investigação interessante também. Mas eu não estou fazendo propaganda de Flávio Dino, não, mas é o governo de Flávio Dino que... Porque é um campo todo aqui de escolas internacionais. Professor Danilo, eu venho do Instituto Federal de Rondônia e os nossos alunos do curso técnico em agropecuária, quando eles estão no 2º ano, eles podem participar de intercâmbios no Instituto Politécnico de Portugal. Então, isso já está acontecendo há algum tempo no nosso campo. Vocês estão nos provocando, a gente vai ter que rever nossa agenda. Eu acho que é muito bom isso aqui. O Rui agora vem da Bahia também, né? Boa tarde. Eu faço doutorado aqui em educação e foco sobre o ensino profissionalizante, técnico profissionalizante da Argentina e do Brasil. E o grande destaque, assim, se eu posso chamar de destaque, é o desconhecimento dos órgãos internacionais, dos organismos internacionais que determinam as políticas públicas para a educação do nível médio e do nível técnico para a América Latina. São organismos desconhecidos e eles agem diretamente nas leis federais dos 2 países e dos outros países da América Latina e do Caribe. Acho que eu sugiro aos painelistas que revejam essa possibilidade de também incluir o nível médio nessa discussão muito rica e do nível técnico. Muito bom. Muito obrigado, gente, pela contribuição de vocês aqui. É um tema que a gente estava debatendo, de fato, aí, e estava dizendo aqui perto. Mas por isso aqui, gente, tão importante a gente estar fazendo isso aqui, porque é uma rede aberta que quer construir, de fato, uma internacionalização da perspectiva de América Latina. E vamos botar as crianças juntas e vamos botar os jovens juntos nisso aqui, sim. Está totalmente certo. Gente, agora eu passo a palavra aqui para a Julieta e vamos para o lançamento do acervo de internacionalização da América Latina. Um momento solene, gente. Vai ficar na história. Boa tarde a todos e todas. Bom, como o professor Danilo comentou, neste segundo momento, a gente vamos a fazer o lançamento do acervo digital latino-americano sobre internacionalização da educação superior.
Para isso, eu gostaria de comentar para vocês, muito brevemente, como nasceu esta ideia de criar um acervo digital. Lá pelos finais de 2015, quando estávamos elaborando o projeto da rede, dos objetivos principais foi analisar e discutir teoricamente a temática da internacionalização. Para isso, a gente se deparou, como grupo e também nas nossas pesquisas de forma individual, nos deparamos com uma bibliografia muito importante, como já comentaram os colegas que me antecederam, liderada por um grupo de autores que a gente chama de mainstream, que são autores que estão mais vinculados aos centros de produção de conhecimento na Europa, nos Estados Unidos. E a gente se perguntou, e a bibliografia e essa produção teórica feita aqui na América Latina, cadê essa bibliografia? Então, aí começamos a pensar na ideia de criar um acervo, primeiro com os nossos acervos pessoais, que cada um tinha, compartilhar, e depois pensar em algo maior. Não só para a utilização dos membros da rede, sino também para socializar com outros pesquisadores e pesquisadoras interessados na temática. Então, em todo este processo, um ator fundamental para isso foi e é o Rafael Almeida. Eu vou apresentar ele está conosco participando via web. Ele está em Uberlândia, se não me engano. E o Rafael, ele possui a sua graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, o Campus Franca, e possui um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Uberlândia. E também, como eu comentei, é dos atores fundamentais no desenvolvimento do acervo. Então, Rafael, muito bem-vindo e muito obrigada pela tua participação agora e tua disposição para participar via online. Obrigado, Julieta. Eu agradeço a possibilidade aí de participar e colaborar aí com a rede. Está sendo um trabalho bem legal. Eu espero que a gente consiga aí aprofundar e avançar aí nos objetivos, né, de agregar tanto pessoas quanto mais conteúdo ali na plataforma, né? Eu vou aqui brevemente fazer uns comentários mais gerais em relação à questão de mostrar ali a atual status da plataforma do acervo. Eu não sei se eu mesmo vou conseguir mostrar, porque eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela, né? Eu passei o link para a professora Regina e para a Julieta, onde está uma primeira versão, ainda está em fase de implementação, não está ainda 100% funcional a plataforma, né? Mas já é possível ali ter vamos dizer assim, uma primeira versão beta, né? E para quem quiser consultar, é acervo.redalint.org, né? Então, ali já tem uma primeira versão. Ao longo daqui do mês de agosto, a gente pretende finalizar a questão tanto da identidade visual, que vai ser alterada ali, quanto acrescentar algumas outras funcionalidades para facilitar ali a procura do acervo, né? Mas eu vou aqui, na minha fala, antes de falar do acervo em si, eu gostaria de contextualizar, né, dentro da rede e mesmo aqui do painel, né? A questão do acervo, que a Julieta já deu uma introdução, né? E aí a minha fala vai um pouco no sentido essa parte assim, os desafios quando a gente pensa na parte do sul global,
né? Então, quando a gente pensa na inserção da América Latina, da África, enfim, dos países que estão aí nesse considerado sul global, como eles se inserem e como essa parte da construção de acervos, de repositórios, né, de um suporte tecnológico pode ou não auxiliar, né? De acordo com o que a gente está pensando dentro da rede, a gente acredita que tanto na parte mais conceitual e teórica, né, que a professora Regina e a professora Paula trataram mais, né, quanto na parte mais observar ali os fluxos, né, como o professor Leonel e a professora Silvana apresentaram, e mesmo a questão quando a professora Silvana aponta a dificuldade de acesso de informação, né, de repositórios mantenham essas informações e elas não se percam, né, ou então fiquem independentes de determinadas pessoas dentro das instituições, né, um pouco do acervo tenta equalizar um pouco essa ideia, né, tentar encaminhar melhor essa ideia, né. Mas antes de falar sobre o acervo, eu gostaria de aqui apontar meio que um certo diagnóstico dentro dessa perspectiva de olhar para os países como os países latino-americanos, né? E algumas saídas que é possível utilizando algumas tecnologias para agregar informação nesse acervo, né? E daí, aqui na parte, na primeira parte, eu indicaria 4 principais pontos, né? Um primeiro que são aí, que é o elemento central, né? Que é o pesquisador latino-americano, né? E os outros 3 são a infraestrutura que ele tem de pesquisa, né? A parte de recursos financeiros e financiamento, e uma quarta, que é a crescente quantidade de dados disponíveis, né? Então, quando a gente olha para o pesquisador latino-americano, especialmente na área das ciências humanas e sociais, e a gente está olhando essa parte, e a gente foca nessa parte de observar como a tecnologia ela pode nos auxiliar na questão da formação de acervo, na coleta de dados abertos e coisas similares. O que a gente observa é uma certa resistência, né, no geral do pesquisador, né? E normalmente é porque se vincula muito a ideia da tecnologia, quando você vai trabalhar essas questões de intensificar um pouco mais o uso desse tipo de ferramental, se vincula muito à questão quantitativa, e tem uma questão também muito de ter uma análise muito sistêmica, né, que acaba deixando aspectos importantes e mais complexos de lado para você ter às vezes uma resposta ou um direcionamento mais geral, né, como se a tecnologia em si fosse resolver tudo, né. Logicamente, a nossa ideia aqui não é essa, né. A ideia aqui é tentar utilizar instrumentais que alguns já estão ali na plataforma para auxiliar ao pesquisador, né? De maneira alguma a gente tem a concepção de que a ferramenta ela vai resolver ou vai tratar as coisas por si mesma, né? E dentro disso também tem um duplo papel que a tecnologia pode assumir, né? Tem tanto um papel que ela pode tanto levar uma questão de submissão e controle, mas também ela pode gerar uma independência e facilitar o aprofundamento das análises, né? Então, a gente vê algumas iniciativas interessantes, principalmente voltadas para um ativismo digital, vamos dizer assim, né? Principalmente algumas envolvendo, inclusive, o Brasil, né? Então, eu vou citar aqui 3 rapidamente, não sei se vocês já conhecem algumas delas, né? Talvez aqui no Brasil, talvez a mais conhecida seja a Serenata de Amor, né? Que ali eles usam uma série de ferramentas, inclusive de inteligência artificial, né? Eles coletam dados do Diário Oficial para tentar monitorar os gastos dos parlamentares, especialmente ali os deputados federais, né? Então, tem uma ferramenta que ela coleta os dados do Diário Oficial e ela faz
levantamento de onde está indo os gastos, né? Onde ele está gastando os recursos disponíveis ali para cada deputado, né? E tem mais outras duas ferramentas que eu gostaria de citar aqui. Uma voltada para a agricultura africana, especialmente em países da África, né? Que ela consegue, a partir de imagens que o agricultor envia por celular, né? Ele tem ali quase em tempo real um feedback em cima de uma base de dados aí formada por alguns países como o Brasil e alguns outros países africanos, que indica para ele que tem alguma imagina lá que ele tirou uma foto de uma árvore, de uma folha, de alguma coisa assim que ele tá identificando como uma coisa estranha, né? E daí a tecnologia ali de aprendizado de máquina, ela vai fazer uma certa comparação baseada nas bases de dados que eles têm disponíveis e vai apontar para esse agricultor o que pode ser aquilo e algumas medidas que podem ajudá-lo a sanear aquilo, né? E uma terceira e última que eu acho que valeria citar é uma tecnologia que ela chama IAMI, né, que é basicamente em cima de um banco de dados também aí formado por Brasil e alguns países africanos, para ele controlar e prevenir a incidência de vírus como dengue, chikungunya e zika, né? Eu estou pontuando essas três tecnologias, mas no sentido de apontar que não só é possível que a tecnologia, especialmente quando a gente está pensando em controle e submissão, né? Mas também é possível uma outra saída, né? No sentido de utilizar a tecnologia para gerar uma autonomia, gerar coisas positivas, né? Obviamente é nesse sentido que a gente está tentando aí investir na questão aí do acervo digital, né? Então esse primeiro ponto seria em relação aos pesquisadores. Os outros três pontos, tanto da infraestrutura, que daí a gente precisa equalizar essas questões, tanto a infraestrutura quanto os recursos financeiros. Os nossos países eles têm uma dificuldade de fornecer isso, né? A gente tem que conseguir tecnologias de baixo custo e que elas sejam primordialmente abertas para que a gente não tenha que ficar pagando licença e a gente consiga também retribuir agregando tecnologias em cima das coisas que a gente consegue distribuir, né? Porque, por exemplo, toda a tecnologia que está colocada dentro do acervo, ela é aberta, inclusive ela pode ser utilizada em cima das coisas que a gente ajustou, ela pode ser utilizada por outros grupos, por outras redes. Então, ao mesmo tempo que a gente está gerando uma tecnologia que ela alimenta e ajuda a gente a lidar com o acervo, ela também serve e está disponível para outros grupos, né? Então, basicamente, aí estaria um diagnóstico, né, das dificuldades. Então, o nosso acervo ali da Rede Lynch, nesse momento, né, ele está ali basicamente tentando compatibilizar, né? Ou seja, a gente utiliza uma estrutura ociosa da própria universidade, a gente não requer, a gente não pede, né? E nem requer nenhuma coisa de infraestrutura a mais, né? Para a gente fornecer esse repositório, né? E ali a ideia que a Julieta já introduziu é um pouco de ali o que já está disponível, vamos dizer assim, é um piloto com os textos, né, que os próprios pesquisadores da rede colocaram no acervo, né? A ideia é ao longo desse semestre ir expandindo isso, né, para pegar os principais repositórios gerais de acesso aberto e coletar informação de maneira ou semi-automatizada ou automatizada e agregar isso no acervo da Rede Lynch. Então, imagina lá, a gente já selecionou pelo menos três
repositórios abertos, né, que tem uma infinidade de textos, uma infinidade de conteúdo, né, inclusive a parte de integração da educação, né, então a nossa ideia é pegar o conteúdo específico da terceira geração, reunir em um local e disponibilizar algumas tecnologias que ajudem a avaliar e analisar esse material, né? Então, ali nesse primeiro momento, ali no acervo, né, ele tem, basicamente, ele está pegando todo o conteúdo, né, e está indexando. Então, isso aí significa o quê? Que ele pega e ele vai pegar todas as palavras dentro dos arquivos e você vai conseguir pesquisar de maneira muito rápida, todas as palavras estão lá dentro. Então você consegue, a partir de palavras-chave, puxar as informações que você necessita, né? No fundo, para entendimento mais amplo, é como se a gente estivesse criando um Google específico de integração do ensino superior, né? Um pouco essa a ideia inicial, né? Em um aspecto relevante nesse sentido, é a gente observar que os principais repositórios abertos que a gente possui, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Cielo, né? Ele não indexa integralmente o conteúdo que ele disponibiliza. Então, quando você vai lá pesquisar no Cielo, quando você está pesquisando no resumo do artigo, do livro, enfim, do material que está disponível, né? Você não está pesquisando dentro do documento integral, né? Já aqui no nosso acervo, quando você está fazendo as pesquisas, cruzando as palavras-chave, né? Você está pesquisando o conteúdo integral, né? Então, todas as palavras que estão disponíveis em todos os documentos, né? Então, aí também uma possibilidade de você refinar e aprofundar os cruzamentos e a possibilidade de encontrar as informações que você está buscando para a sua pesquisa, né? No geral, minha fala seria um pouco nesse sentido, né? Agora, para a questão de... não sei se é já nesse momento, uma pergunta minha, né? Ou vai ser mais para frente, a questão de mostrar, né, como que está nesse momento ali a plataforma web, seria interessante, não sei se é possível mostrar por aí, porque eu não consigo compartilhar a tela por aqui. Ele está. Aí está. Ele não dá para compartilhar a tela porque ele está usando o Linux, que não é compatível com o sistema aqui. Então, o técnico aqui, eles já tentaram, mas não dá. Mas, gente, eu estava aqui, olhando já aqui, né, botei por democratização. Aparece um monte de coisa, de artigos aqui, então já dá para sair toda a pesquisa aqui. Uhum. Vocês podem colocar acervo.redalin.org ali no... Isso. E aí, quando vocês ingressarem, vai ter uma pequena descrição sobre a nossa rede. E depois tem a parte onde tem uma caixa assim, branca, consulta. Aí vocês podem ingressar o tema de interesse de vocês, alguma palavra-chave, aí colocam, por exemplo, educação inicial, como estava em função da pergunta anteriormente, podem colocar isso. O professor Danilo colocou democratização, a palavra democratização, ou podem procurar por autor, eu fui colocando sobrenomes de alguns autores, e lá embaixo começam a aparecer as opções dos documentos e vocês vão ter 4 tipos de publicações: teses e dissertações, livros, capítulo de livros e artigos.
Então, o nosso acervo ele já está no ar para quem quiser ingressar e pesquisar. E, novamente, reiteramos, em nome de todos os membros da Regi, Rafael, reiteramos o nosso agradecimento pela tua colaboração neste desenvolvimento do acervo. A gente ainda estamos trabalhando na identidade visual e, como o Rafael comentou, ainda temos tarefas pela frente, mas queríamos fazer esta apresentação porque o acervo ele já está no ar, então é o lançamento oficial dele, e daqui para frente a gente vai continuar trabalhando, incorporando mais documentos, porque até agora a gente tem mais de 200 documentos. A intenção é atualizar ele cada tempo, então a gente continua trabalhando no acervo, mas hoje estamos fazendo o lançamento oficial e, por supuesto, com o Rafael, que foi um ator fundamental neste processo. Então, Rafael, muito obrigada e obrigada também a todos os panelistas que estiveram conosco nesta tarde. Muito obrigado por vocês, por estar com a gente aqui, e realmente ficou o convite para se integrarem ao trabalho que está sendo feito. Eu vi que colegas aqui trouxeram alguns livros do professor Shriver, né? Então, quem tem interesse e não tem o livro pode levá-lo, né? Sobre educação, estudos comparados, questão de metodologia, concepções. Então ele está disponível aqui gratuitamente, porque foi financiado com recurso público, né? Então é levar e usar. Obrigado por vocês.